Bom, para os candidatos que fizeram a prova do CREA, né, de língua portuguesa, eu, professora Júnia Andrade, sou professora do Revisão Concurso, professora do Turma de Redação, quero falar para vocês algumas questões muito importantes sobre essa prova, ainda na fase recursal. É uma prova que tem algumas falhas, assim, bastante questionáveis, tá certo? E que realmente vale a pena vocês entrarem com recurso administrativo, que é essa fase agora. Se não for superado o recurso administrativo, eu aconselharia os candidatos a entrarem com mandado de segurança, para que a prova possa ser revista pela banca, tá? Bom, vou começar aqui, conforme vocês estão vendo, né, com o programa de língua portuguesa. Quem me chamou a atenção para essa questão, a professora Zezé Barino, ela estava exatamente analisando possibilidades recursais na prova de língua portuguesa, quando ela se deparou com uma situação para nós, no mínimo, inusitada. Eu dou aula há 20 anos, né, e trabalho exatamente com concurso público, tão somente com concurso público, e a professora Zezé também tem uma larga experiência em concurso público. E o que nos chamou a atenção? Bom, vamos olhar aqui o programa de língua portuguesa do concurso do CREA Minas Gerais, concurso de 2019. Quando você olha o programa de língua portuguesa, tudo isso aqui é texto, ó. Intertextualidade, gêneros textuais, tipologia textual, interpretação, tá vendo? Texto, variabilidade linguística, que muda um pouquinho. Aqui é para se analisar a linguagem informal e tal. Semântica, ó, sentido, ou seja, texto, né, bem ou mal. Aí vem sinônimo, antonímia, homonímia, polissemia, figuras de linguagem. Sinônimo, palavras ao contrário, antônimo. Homônimos, palavras que se aproximam pelo som ou pela forma. Polissemia, quando você tem uma palavra, essa palavra tem mais de um significado, como a palavra banco, por exemplo. Figuras de linguagem, sentido figurado das palavras. Pontuação, poderia pensar aqui em algo gramatical, mas vem aqui efeitos de sentido, portanto é pontuação e coerência. Denotação, significado ao pé da letra, significado figurado, né, conotação, relações lexicais, relações de sentido. A linguagem verbal, linguagem feita com palavras, linguagem não verbal, linguagem por imagens, quadrinhos, charge, etc. Tipos de discurso, discurso direto, discurso indireto livre, personagem que fala, personagem que tem a fala retratada pelo narrador, não é? Por exemplo, isso aqui é coisa típica de texto. Aspectos de textualidade, coesão e coerência, aspectos de textualidade, ou seja, tudo é típico de texto. Havia essa incógnita aqui, que a banca deixou isoladinho, conhecimento prévio. Mas se você resolve consultar o que é conhecimento prévio, não é? Conhecimento prévio, gente, é muita coisa. A banca jamais poderia julgar que conhecimento prévio se prenderia particularmente à gramática. Por quê? Ora, quando você fala em língua portuguesa, conhecimento prévio em língua portuguesa, você está abrindo um leque principalmente no campo do texto. Porque conhecimento prévio no campo da interpretação de texto é o chamado conhecimento de mundo, a chamada coerência extratextual, as relações de nexo que aquele texto tem com o mundo. Isso é conhecimento prévio. A banca poderia alegar, mas é que eu quis dizer gramática. Sem chance. Porque se ela quisesse ser muito clara, ela faria igual ela fez aqui, ó. Tá vendo? Pontuação, colocou efeitos de sentido. Ou se não colocou aspectos de textualidade, ela esclareceu quais ela quis, coesão e coerência, não é? A professora Maria da Graça Costa Val trabalha com diversos aspectos de textualidade. Veja que essa banca foi lá e esclareceu para você o que é aspecto de textualidade. Quando ela foi e colocou a palavra semântica, ela esclareceu, ó. Ela queria construção do sentido e os efeitos de sentido, tá certo? Então, se você observar bem, a banca fez uma maldade com... Eu vou considerar maldade, porque, como eu disse para vocês, eu não vi isso em 20 anos. Eu não tenho aqui exatamente uma prova muito legível, mas quem fez a prova de português tem a sua própria prova aí. Eu estou abrindo o meu e-mail, tá? Mas eu quero mostrar para vocês, ó. Vamos ver se vai dar para vocês enxergarem, mas eu espero que fique... Deixa eu ver se eu consigo mais um pouquinho do zoom. Não, aqui vai reduzir. Vamos lá? Então, eu tenho um limite aqui para o zoom. De qualquer maneira, questão número 1, a banca pede até uma reescrita, que poderia ser plausível de acordo com o edital. Poderia. Mas ela, na verdade, vai pegar uma oração inteira, porque ela faz o grifo a partir do pronome relativo, não é? E vai trocar por uma única expressão, que é a expressão ameaçando, sendo que ela grifa o relativo, ela grifa o verbo ameaçar e o verbo jogar. Então, quer dizer, ela grifa muito mais do que o que ela dá como resposta, o que é uma incoerência enorme numa prova de língua portuguesa, visto que em nenhum concurso você vai encontrar isso dessa forma. Questão número 2, antônimos, tudo bem, está no programa.
Questão 3. A banca pede a mesma estrutura do pronome relativo na qual e pede a mesma função gramatical. Cara, não está escrito morfologia no programa, não está escrito sintaxe. Não precisa ela indicar dentro de morfologia, pronomes, verbos, não precisa. Se ela colocou morfologia, o professor de português que se vire, entendeu? Mas ela não poderia deixar aquilo daquela forma, tá? Então ela acabou pedindo uma coisa que ela não foi explícita no edital. Em nenhum momento. E mesmo assim, ainda critico a banca porque ela erra esse exercício. Ela dá como resposta dizendo que a frase que tem a mesma estrutura, a mesma função do termo grifado seria a letra C, que é o cujo, né? Aqui seria o cujo. Só que não é o mesmo, nem pode ser a mesma estrutura enquanto relação pronominal, vamos dizer assim, que eu ainda vou discordar da expressão. Mas enquanto função, quando fala função gramatical, tá falando de sintaxe. Sintaxe é função. Isso aqui é adjunto adverbial lá no enunciado. O cujo, na letra C, é adjunto adnominal. Então a banca já erra a própria escolha, o que traz uma desconfiança muito grande para quem formulou essa prova. A questão 4, vocabulário, então vamos deixar. Questão 5. A questão 5, gente, é processo de formação de palavras, não tem no edital. Questão 6, processo de formação de palavras, não tem no edital. Eu me recuso a aceitar que conhecimento prévio teria a ver com isso aqui. Palavras grifadas corretamente, isso é ortografia, né? Mas não pode? Ora, não é normal isso, é só isso que eu quero dizer, não é comum esse tipo de situação, tá? Questão 8, complemento nominal, poxa, isso é análise sintática, não tem, tá? Questão 9, de novo, processo de formação de palavras. Parece que os caras pegaram um assunto só e foram exatamente para este assunto, só, praticamente. E depois tem coerência e coesão, então isso aí é como último elemento do edital. Enfim, eu achei uma prova extremamente sui generis quando a gente fala de transparência em concurso público, não é? É uma prova que não condiz com o próprio programa da banca, conforme eu mostrei para vocês. Ela deixa essa lacuna aqui, conhecimento prévio, mas eu achei, assim, muito maldoso isso, muito sem sentido numa prova, tá certo? Do pessoal das áreas de engenharia, agronomia. Por quê? Não faz sentido conhecimento prévio para um professor de português que pega um programa desse aqui. Isso eu não estou defendendo o meu, não, tá? Você pode pegar e levar para qualquer professor de português. O professor de português que vê isso daqui, ele vai trabalhar texto e vai entender que é conhecimento prévio, porque esse assunto conhecimento prévio não se fala desse assunto sobre gramática normativa. Isso daí é falado principalmente na parte de interpretação de texto, na parte de análise do texto, na consideração dos conhecimentos prévios na leitura. É basicamente isso. Até porque isso é muito amplo. Será que é um conhecimento intuitivo? É um conhecimento científico? É um conhecimento procedimental? Um conhecimento enciclopédico? Os caras não definem a questão. Então, foi muita maldade. Eu entraria primeiro com recurso administrativo pedindo anulação das questões 3, 5, 6, 7, 8 e 9 por total incompatibilidade com a proposta do edital, alegando que conhecimento prévio você pode entrar. Deixa eu pegar aqui Tá vendo isso aqui? Deixa eu ver se eu acho o endereço. É o glossário CEALI, esse glossário da Universidade Federal de Minas Gerais, e vai explicar o que é conhecimento prévio quando você envolve texto, principalmente. Então você pode alegar, olha, conhecimento prévio, não é? Ele faz parte exatamente daqueles saberes ou informações que temos guardados em nossa mente e que precisamos acionar quando a gente precisa. E ele vai falar exatamente sobre o quê? Sobre aqueles conhecimentos, né, principalmente relacionados ao conhecimento de mundo, para depois se formular o conhecimento formal. Então a banca pegou pesado, errou, tem que reconhecer que errou. Tomara que exatamente, né, esta banca que fez o concurso, tá certo? Vou chamar a atenção de vocês aqui, ó, ver se temos o nome da banca aqui de cara no edital, né, que é IUDS, que é um instituto, tá certo? Aqui não tem, ó, o Instituto IUDS, que é um instituto que é responsável por esse concurso, que reconheça o erro, prova com praticamente 60%, 70% de questões anuláveis, né? Então você tem que pedir realmente aí a revisão da prova praticamente toda, contando que a questão número 1, acrescentando ainda, que a questão número 1 é uma questão que já está errada. Então a prova quase toda está errada. Quem formulou a prova? A gente precisa saber. E outra questão importante, porque os erros que tem nessa prova são erros, gente, de pessoas que não entendem absolutamente nada de língua portuguesa, certo?
Eu posso estar enganada e tal. Ah, mas foi fulano quem formulou. Eu tenho quase certeza que um professor de português não assinaria essa prova. Não deu certo o recurso administrativo, entre com mandado de segurança para que se suspenda a prova e se busque aí uma resposta para esta solução. O concurso não pode ir para este lado, tá? Porque senão a falta de transparência é muito ruim para todo tipo de certame, é ruim, os concursos são criticados, às vezes o serviço público é criticado, muitas vezes por conta desse processo, tá? Então vamos lembrar que o CREA é uma autarquia federal, então é prestadora de serviço público, sim, e aí nós temos aqui uma questão envolvendo vamos dizer assim, um dos braços da administração pública naturalmente merece aí acompanhamento de um Ministério Público, você pode procurar um Ministério Público e levar essa questão também adiante, tá? Senão espalhe esse vídeo para os seus colegas, é muito importante que todo mundo que fez o concurso tenha consciência para que o concurso seja revisto no que deve ser revisto de fato, certo? Um grande abraço para vocês, boa sorte!